preciso trazer aqui a indignação contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que faz um apelo aos países árabes para que venham ajudar ao ex-presidente Lula preso em Curitiba. Estado Islâmico é o movimento de maior violência no globo. Terroristas. Nós sabemos que não é todo o povo árabe que é violento, inclusive temos uma grande comunidade árabe em Curitiba, mas este apelo sem sentido nenhum é um absurdo. Então, um ex-presidente que infelizmente descumpre com um mandato de prisão, o grupo que está acampado no Santa Cândida, que também não cumpre ordem judicial. Então, esse grupo que vai levando o Brasil, ignorando todas as instituições, as leis desse país, e aí a presidente do partido que invoca a participação dos árabes no Brasil na defesa do ex-presidente Lula. E aqui fica a pergunta: o que de fato ela realmente quer com esta convocação? Ela quer uma convocação pacífica ou ela quer uma convocação como já está acontecendo lá no Santa Cândida, infelizmente, de violência, de desrespeito aos curitibanos, de invasão às casas, de violência? Essa não é a democracia que nós queremos, esse não é o país evoluído que nós queremos, muito pelo contrário. Então, eu acho que o PT se apequena cada vez mais com essas atitudes, infelizmente, de intolerância, essas atitudes, infelizmente, de violência contra Curitiba, de violência contra a justiça do nosso país, de violência contra as instituições. Então, eu deixo aqui, infelizmente, esta palavra contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, presidente. Saúdo o senhor aí, que está agora na direção da presidência desta casa, na mesa, nobres vereadores, vereadoras. Mais uma vez, o Brasil, se depara com a palavra da senadora Gleisi Hoffmann. Em um vídeo, se dirigindo ao mundo árabe, o Brasil hoje tomou conhecimento deste vídeo, através da Al Jazeera, maior emissora de televisão do Catar e a mais importante rede de televisão do mundo árabe. Mais uma vez, vemos um ponto de verdade sendo usado para encobrir um mundão de mentiras. Realmente, o ex-presidente Lula visitou em 2010 o Oriente Médio, mas não somente o mundo árabe. Tanto é que a sua visita entre 14 e 17 de março de 2010 se iniciou por Israel. Eu disse Israel. Depois pela Jordânia e Cisjordânia, sendo a visita política. E a principal motivação das visitas de Lula, tentando colocar a diplomacia brasileira, junto com outros países, como mediadora entre os conflitos daquela região e principalmente entre israelenses e palestinos. Feita esta consideração, falamos dessa senadora que teve um nome inspirado na atriz Grace Kelly, e cujo sobrenome alemão remete a um povo estimado e trabalhador. Senhora senadora, que agora é presidenta do PT e que em toda a sua vida pública, de chefe da Casa Civil a senadora, sempre esteve mais preocupada com o próprio umbigo, com as suas ideias esquerdistas e partidos ou partidários. Uma parte, vereador, na sequência. Na sequência, vereadora. Deixando de lado o estado do Paraná, que a elegeu
e pouco teve de sua atenção e trabalho. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino, disse ela. Vocês podem conferir o vídeo que está na internet. Ela afirma o seguinte, que Lula sempre defendeu o Estado palestino, quando na verdade o Brasil, digo o Brasil, sempre foi e será a favor de uma solução pacífica em Israel e a Palestina, entre Israel e a Palestina. Ela poderia ter citado também que o governo do PT, do qual ela sempre fez parte, e digo Lula e Dilma, juntos, ajudaram a financiar 7 ditaduras, falei 7, Angola, Cuba, Zimbábue, Venezuela, Congo, Guiné Equatorial e Gabão. Ela afirma que Lula é um preso político e com esse discurso busca incitar a manifestação estrangeira em nosso país. Será que já não é suficiente, senhores e senhoras vereadores? Será que já não é suficiente a bagunça que eles estão fazendo no Brasil? Cujo exemplo temos visto tão de perto, se chama Santa Cândida, que o diga. A maioria do povo brasileiro quer viver, diz ela, a maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula, diz ela. Será que como nos tempos de Palocci e de José Disseu também? Diz ainda, há mais de uma semana estamos acampados em Curitiba para que o Lula seja solto. Vejam, senhores, está no plural, acampados. Ou eles estão acampados, ou o movimento está acampado. Estão acampados enquanto a senhora desfruta da mordomia do seu cargo dado pelo Estado do Paraná, que lhe proporciona. Se alguém viu a senadora Gleice Hoffmann, vocês, senhores vereadores que visitaram o acampamento, se alguém viu a senadora Gleice Hoffmann dormindo sobre ou embaixo de uma barraca, por favor, mande um print para a gente. Gostaria de ver esse milagre. Afinal, aqueles que se dizem líderes devem dar o exemplo. Para terminar meu desagravo e indignação, um homem não é um país. Getúlio Vargas, Juscelino, Collor, Fernando Henrique, Lula e outros, se foram colocados como presidentes, assim como nós, vereadores, também fomos colocados, foram para servir e não para serem servidos. Mas é isso que nós temos visto? Infelizmente não. Temos sim visto um partido e uma pessoa querendo ser servida por uma nação, invertendo completamente os papéis. Senhoras e senhores, senadores, vereadores, deputados, governadores, prefeitos, o Brasil é muito maior que isso. O Brasil é muito maior que qualquer um. Por favor, vereadora Julieta. Cumprimentá-lo, vereador Osias, pelo posicionamento lúcido, pela palavra equilibrada com relação a essa situação. É claro que nós brasileiros, temos que resolver os nossos problemas internamente, porque a opinião da maioria é que sempre vence. E nós estamos aí numa véspera de eleição presidencial, onde a situação brasileira vai se definir do ponto de vista do direcionamento e da opinião da maioria. Agora, pedir apoio internacional, a não ser que seja de direitos humanos. Nós não temos que pedir
apoio internacional por questões internas que nós mesmos temos que resolver. Agora, quando é questão de direitos humanos, como é o caso da Síria, utilização de armas químicas sobre crianças, nós não podemos aceitar. Aí sim, temos que ir para a Organização das Nações Unidas pedir apoio no sentido de que isso não mais aconteça, porque as armas químicas são proibidas internacionalmente. E nós não podemos aceitar, fechar os olhos, porque para o que está acontecendo na Síria, com relação principalmente à população civil e às crianças. Isso é uma guerra civil interna, de uma metade de uma população contra um governo que está praticamente aniquilando com a oposição, e as armas químicas nós não podemos aceitar. Essa situação é uma situação de cumprimento de decisão judicial, é uma decisão judicial de última instância, não é uma decisão judicial inicial, e que as pessoas que devem cumprir a pena decidida pela Justiça. Então, nós não podemos aceitar que todas essas decisões judiciais possam ser interpretadas como prisões políticas. A política é uma coisa, a decisão judicial é outra, e nós temos que cumprir sob pena de atentarmos para a desobediência civil, o que seria um caos no Brasil e que as pessoas de bem não podem aceitar. Parabéns a Vossa Excelência pelo discurso lúcido. Muito obrigado. Eu termino a minha fala falando... Quem pediu? Ezequias. Então, doutor Volmir. Vereador Zias, nessa sua fala, que nós temos tentado deixar claro aqui nessa casa, que nós não estamos a favor de A nem de B, e nem se o A e o B fizeram conchavos para chegar ao poder, se roubaram junto e se um traiu o outro. Que nós temos que deixar claro, estabelecer, que se for Lula, Aécio, Temer, quem for, roubou em lugar de ladrão é na cadeia, é na prisão, né? Nós somos contra a corrupção, independente se é PT, PSDB, PMDB. Então é isso que nós temos que entender. E lógico, o pessoal sempre com aquela retórica vazia, longe da realidade, né? Desrespeitando instituições, desrespeitando, inclusive, determinações de julgamentos, né? E é muito fácil usar um discurso ao avesso, como Vossa Excelência falou há pouco. Estamos acampados aqui. Tinham pessoas, mas o parlamentar foi desfilar lá, né? Que inclusive alguns criam todo o engodo, criam imagem. Eu vou passar para o senhor, acompanhei um pouco isso, tenho um pouco de conhecimento, chama-se criar fato. É criar fato para sair na mídia e criar esse contraponto. Nós vemos, não só internacionalmente, mas aqui em Curitiba mesmo, no Paraná, em que se tenta usar o escudo dos direitos humanos para as questões avessas. Pegamos ontem uma comissão que veio para cá para verificar as condições, todo direito, e que se veja as condições do estabelecimento prisional. Agora, infelizmente, essa comissão e esses parlamentares, durante o mandato, tem uns ali que estão quase 500 anos no mandato, acho que estão aqui desde o descobrimento do Brasil, exercendo mandato de governador, senador e afim, só que nunca foram em um estabelecimento prisional para verificar as condições dos presos, dos réus, que estão lá. E isso não interessa. Então, ou seja, criar um fato, criar mídia. Nós temos senadores que são uma vergonha para o Brasil, de outros estados, vieram para cá incomodar aqui. Não toma conta, não ajuda o estado de onde ele representa, que está um caos, e vem incomodar para cá. Infelizmente, essa é a realidade, são maus parlamentares, né? Independente de se é esquerda ou direita, deixar bem claro isso. E lugar de corrupto é na cadeia, é isso que nós temos que deixar bem claro. Obrigado, doutor Volmir, é verdade. Ezequias Barros. Obrigado pela parte, vereador. No discurso, na semana passada, antes da prisão do ex-presidente Lula, aquele circo, né, montado como se fosse uma missa, que na verdade nem mesmo a Igreja Católica tem aquilo como missa, mas foi um discurso dizendo que estava sendo perseguido, e a questão que para mim
ficou mais clara e pesada ali, vereador Osias Moraes, foi a questão de um ex-presidente da República, que o seu partido dominou essa nação por 13 anos, né? Vem a público pedindo para que invadam empresas, fazendas, tomem esse país de uma forma... Não dá para acreditar, mas é real, a gente ouviu, está lá, está gravado, todo mundo pode ver. Então, é inadmissível, né? Alguém que, de uma forma ordeira, entrou, né, que era a esperança do Brasil, né, e que trouxe todo esse caos que nós vivemos hoje, que é a semente, aquilo que você semeia, você colhe, não tem jeito. Né? A lei da semeadura, ela pode demorar um pouquinho, mas você colhe. Então, tudo o que está acontecendo foi semeado. E a gente vê isso. Né? Naquela dificuldade, vendo que a prisão ia acontecer, né? Nesse discurso desesperado, faz um levante contra o país, mandando que as pessoas que recebem dinheiro dos partidos invadam as propriedades privadas, e nós somos totalmente contrários. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Tiago, bem rapidinho. A história do PT, ela fica cada vez, infelizmente, recentemente mais manchada. O presidente Lula, que participou de 4 eleições, que debateu ideologias, que foi reeleito presidente desse país, que buscou a construção e a promoção do desenvolvimento social dos mais pobres, é jogada essa história na lama, quando, eu não entendo até agora, se ajunte nesta luta na TV Al Jazeera para os países palestinos, árabes, e Cuba, Venezuela, países não mais próximos aqui, também tão parceiros politicamente, ideologicamente do PT. Será que hoje vai ser a convocação de Cuba e Venezuela para participar dessa luta? Agora, a falta de respeito das instituições, como disse o doutor Volmir, primeira instância, segunda, Supremo, né? É uma conspiração que sai do mensalão, passa lá pelos Estados Unidos, uma refinadora que não produz nada, e agora nós estamos entregando petróleo a políticas externas norte-americanas. É um absurdo. Então, eu gostaria de palavras da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice, na convocação aos países da Palestina, países árabes, a Palestina, Al Jazeera. Cuba e Venezuela, eu acho que hoje deveria sair um vídeo, uma convocação também, para que se juntar na luta. Para concluir. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos que fizeram a parte. Eu trago esta fala à baila porque o Brasil é muito maior do que uma só pessoa. O Brasil vive um momento em que nós precisamos nos unir e deixar de olhar para o próprio umbigo e lutar por esse povo, lutar por esse país, lutar pelas pessoas que querem vencer, esse povo brasileiro que é trabalhador e é guerreiro e que não se entrega nunca. Senhor presidente e demais presentes, confesso que estou aliviada, porque no início da sessão, quando houve uma fala aqui por parte de um dos vereadores, eu achei que esse vereador pensava que a Al Jazeera deveria ser alguma organização terrorista, algum grupo radical do Estado Islâmico, né? Mas, felizmente, eu acho que eu me enganei, né? A partir de uma fala dos vereadores que já esclareceu que a Al Jazeera é a maior rede de televisão do mundo árabe. Tem a sua sede no Catar. E assim como a nossa presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, ela deu essa entrevista ao Al Jazeera, ela já deu várias entrevistas para várias emissoras do mundo inteiro. E o PT, sim, tem denunciado a prisão política do Lula em diversos países. Na África, na Europa, na América Latina, em diversos países, o que ela falou para a rede de televisão
Al Jazeera, ela tem dito. E eu acho que nós temos que ter cuidado com algumas coisas, porque às vezes se pegam alguns vídeos na internet e se distorce o que está colocado lá. E se usa até de uma forma preconceituosa. O mundo árabe não é constituído só por radicais do Estado Islâmico, nem por grupos terroristas. O mundo árabe tem países muito desenvolvidos, inclusive a Síria é um dos países mais envolvidos lá. Inclusive, grande parte da população apoia o atual governante, e essa questão que a grande mídia trata como terrorista não explica algumas questões que estão relativas também à questão imperialista norte-americana, que tem a ver também com os poços de petróleo lá. Então, acho que nós temos que ter todo o respeito ao mundo árabe e à população que vive naqueles países. Bem, eu acredito que existem questões que nós temos que ter muito cuidado aqui como parlamentares. Uma coisa é a gente ser ignorante. E ignorante é não ter conhecimento de algum fato. Então, não tem nada de errado em ser ignorante. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. A outra coisa é usar de má-fé. E aí eu entendo que a má-fé nós temos que combater. Então, eu ouvi uma série de afirmações mentirosas e tenho ouvido já há 2 semanas que as pessoas atualmente se acham no direito de trazer um dado sem consultar e repetem isso como se fosse verdade. Então, já ouvi aqui que os militantes estão ganhando R$80 por dia, eu quero que provem. Eu já ouvi, né, que estão ocupando, invadindo casas, não é verdade. Né? Então, eu acredito que a má-fé, ela não pode partir de pessoas que são eleitos legitimamente pelo povo e que vêm aqui com uma função pública. Nós temos que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente fala aqui na tribuna. Mas gostaria de dizer, né, que diante das várias falas dirigidas à presidenta do PT e ao nosso ex-presidente Lula, não é o PT que está se apequenando. Aliás, o PT está crescendo. Aliás, o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Se ele fosse candidato hoje, ele ganharia no primeiro turno. E, aliás, setores dessa direita que é elitista, que é entreguista, que é misógina, que é machista, né? Esses setores conseguiram produzir uma grande alternativa para o Brasil, que é o Jair Bolsonaro, está em segundo lugar nessas pesquisas. Né? Então, esse é o grande representante da direita. 30 segundos, tá, vereadora, para concluir. Então, para concluir, né, eu gostaria de dizer que Eduardo Azeredo está desde 98 e só em 2005 o processo contra ele, né, foi encaminhado. Assim como Aécio, Geraldo, Alckmin, Beto Richa, José Serra. Quem está se apequenando é o PSDB. Obrigado, senhor presidente. Quero só pedir à caríssima vereadora, quando ela subir a essa tribuna, cite o meu nome. Um dos vereadores que veio aqui e falou, e não fale o vereador que subiu. Porque eu cito nomes. E os dados que eu trago, eu fui pesquisar. Eu não falei algo que eu não pesquisei. E quem está agindo de má fé? A gente tem que saber quem está agindo de má fé. São aqueles que sobem aqui e fazem as suas falas e reclamam? Ou são aqueles que saquearam o nosso país? Quem está agindo de má fé? São aqueles que sobem aqui e defendem o que a grande maioria defendem, que é não ter, porque é uma vergonha para o nosso Brasil ter um presidente na cadeia. Para nós é extremamente vergonhoso eleger um presidente na cadeia. E vou revelar uma coisa para vocês, vou revelar para a senhora também, vereadora, nobre vereadora Josete. Eu sempre votei no Lula. Eu sempre fui Lula. Sempre. Sempre fui.
Sempre fui. E lhe digo isso olhando nos seus olhos. Eu sempre votei no Lula, e na última eleição que ele foi candidato, eu votei também. E votei na Dilma. Eu sempre fui. Mas não tem condições de ser mais. Não tem como. Não tem como. Infelizmente, não tem como. O Brasil precisa avançar, o Brasil precisa fazer diferente. E a senhora citou aqui alguns nomes, eu concordo com a senhora. Tem que chegar a vez deles, a vez de todos eles. A vez do Aécio, a vez quem for réu e tiver as provas. Presidente, eu estou com a fala, presidente. Eu só peço aos vereadores que respeitem a fala do orador. Obrigado. Continua, vereador, continue. Então, se há provas, que passe pelo processo legal, como passou o ex-presidente Lula. Infelizmente, há uma parcela do seu partido que não quer aceitar, isso a gente é capaz de entender, porque luta pelo seu partido, luta pela sua bandeira, mas falar de má fé é muito complicado. Falar de má fé é muito complicado, vereadora, e não tem como nós ficarmos aqui. E a questão não é só a fala ou a TV, o qual ela foi revelada. A questão é que nós devemos resolver aqui, no nosso país, os nossos problemas. Devemos ter maturidade agora para saber escolher o novo presidente, saber escolher uma pessoa que possa ajudar o nosso país. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha fala, e falei aqui também, e citei a emissora, quando falei, que a senhora questionou, falei da emissora, e sim, os países árabes são muito bem-vindos aqui no nosso Brasil, e há uma colônia muito importante aqui de pessoas árabes no nosso país. Mas nós precisamos entender que o momento é outro. O momento é outro. Eu subi aqui, eu não sou de direita e não sou de esquerda. Eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu quero lutar por um Brasil diferente. Um Brasil, sim, que tenha ética, que tenha valores. Alguns movimentos perderam seus valores, perderam a ética. E isso quem sofre são as crianças nas escolas. Quem sofre é a nossa população. Nós precisamos olhar para o povo, gente. Precisamos olhar para as pessoas. Movimentos sempre existirão. Sempre existirão. Mas não dá para aceitar ou achar que o povo brasileiro é cego diante do que está vendo. Não dá. O senador Aécio teve 51 milhões de votos, professora Josete. Não tem acampamento, não tem instituição sendo denegrida, como vocês têm feito com a justiça brasileira, constantemente destruindo as instituições e os pilares da democracia no nosso país. Então, se o Aécio ontem foi aceito o seu processo, que seja julgado. E se for condenado, não vai ter acampamento. Não vai ter nenhum tipo de palavra de desordem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa é a grande diferença. Não existe um movimento da direita contra o PT. Existe um movimento do Brasil contra a corrupção, e é diferente. Então, esses movimentos não são coordenados pelo PSDB, como a senhora citou aqui. Esses movimentos são de brasileiros que querem um país melhor, um país sem corrupção, um país que nos orgulhe a todos, a cada família brasileira. Então, isso não irá acontecer dentro do PSDB. Jamais defenderemos um condenado em primeira, segunda e Supremo. Jamais, isso não acontecerá, diferente do que vocês insistem em fazer. Então, que a justiça seja feita em todos os casos, em todos os nomes citados.
não sei o que será, inclusive, das denúncias dos outros membros do PT, que também são acusados de corrupção, incluindo a presidente do partido, Gleice Hoffmann, que recebeu, notoriamente, todo mundo sabe. Agora, ela precisa de julgamento, ela precisa de resposta, direito à resposta, e se ela for condenada, vai para a cadeia com qualquer outro que for condenado por corrupção no nosso país. Obrigado.